Ele era um homem conhecido por salvar vidas, mas incapaz de sentir a própria. Um médico brilhante, respeitado, mas envolto por uma frieza que afastava qualquer tentativa de aproximação. Dentro dos corredores silenciosos do hospital, sua presença era temida e admirada. Ninguém ousava atravessar os muros que ele construiu ao redor de si, até que, em um dia comum, uma paciente diferente cruzou seu caminho. Frágil no corpo, mas firme no olhar, ela carregava uma luz silenciosa que parecia invadir tudo ao redor. Ela não disse muito, mas bastou sua presença para que ele começasse a se desconcentrar. Pela primeira vez em anos, o chão firme sob seus pés vacilou. E quando ela desapareceu sem aviso, ele percebeu. Havia algo nela que nenhum bisturi poderia tocar. E naquele instante de ausência, ele entendeu. Ela havia mudado tudo. Dr. Gabriel era o retrato da perfeição técnica. Rígido, focado, eficiente. A medicina havia se tornado sua única companhia, desde que a vida o arrancou da própria história. Perdeu os pais ainda jovem, e mais tarde, a mulher que amava. Desde então, trancou as emoções no fundo da alma e seguiu em frente sem nunca mais olhar para trás. No hospital, era admirado por sua precisão, mas também temido por sua frieza. Nunca sorria, nunca se emocionava. Era quase como uma máquina, programada para salvar vidas, mas incapaz de sentir o calor de uma. Tudo mudou quando Ana Clara foi internada. Jovem, silenciosa, com os olhos marcados por histórias que ela nunca contava em voz alta. Ela era como um espelho quebrado, refletia beleza e dor ao mesmo tempo. E algo nela, de forma sutil e constante, começou a tocar um ponto adormecido dentro dele. Se você ama histórias que tocam a alma, se inscreva no canal agora, deixe o seu like e comente de onde está assistindo. Isso ajuda a espalhar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que também precisam sentir algo verdadeiro. E agora, prepare-se para sentir. Todos os dias começavam do mesmo jeito para ele. O som dos passos nos corredores, o brilho branco das lâmpadas frias, os prontuários empilhados como memórias que ele não queria revisitar. Nada o tocava. As vozes ao redor viravam ruído. Era como viver em um mundo onde tudo era importante, menos ele mesmo. Sua rotina era impecável. Cirurgias bem-sucedidas, decisões rápidas, respeito absoluto. Mas, por trás do jaleco branco, existia apenas o vazio. Um homem que passou tanto tempo cuidando dos outros que esqueceu como cuidar de si. As pessoas ao seu redor notavam, mas ninguém se aproximava. Havia algo em seu olhar que dizia, não tente. Era uma dor antiga, invisível, mas presente em cada gesto contido, em cada palavra dita com frieza calculada. E assim ele seguia, todos os dias, como quem apenas sobrevive, sem esperar surpresas, sem desejar nada novo, até que a presença de uma nova paciente começou a quebrar silenciosamente essa estrutura sólida que ele criou. Sem perceber, ele começou a desacelerar perto do quarto dela. Começou a olhar o prontuário com mais atenção. Começou a sentir algo que não sabia nomear. E o médico que nunca se permitiu sentir começou a se distrair com um coração que voltava a bater. Ana Clara chegou ao hospital como mais uma paciente com um diagnóstico difícil. Seu corpo era frágil, mas sua presença tinha uma serenidade inquietante. Ela não falava muito, mas havia uma intensidade silenciosa em tudo o que fazia. Passava o tempo lendo, escrevendo, observando. Era como se ela enxergasse além da superfície, inclusive nele. No início, ele manteve a distância. Apenas mais uma paciente, mas aos poucos, algo o atraía para perto. Não era o dever médico. Era uma inquietação diferente, uma curiosidade emocional que ele não entendia. Começou a encontrá-la nos corredores. Depois, passou a visitar seu quarto mais do que o necessário.
e em cada encontro sua frieza cedia 1 milímetro. Ana Clara não fazia perguntas invasivas, mas olhava como quem compreendia sem precisar de explicações. Foi ali, naquela troca muda de olhares, que algo começou a nascer. Um sentimento sem nome, um tipo de conforto que ele não sentia há muito tempo. Era como se ela tocasse uma parte esquecida dele, sem ao menos tentar. A cada dia, a presença dela se tornava parte da rotina dele. Não apenas como médico, mas como homem. E pela primeira vez em anos, ele não sentia medo, sentia esperança. Com o passar dos dias, a conexão entre eles se intensificou. Não era feita de palavras, mas de silêncios cheios de significado. Ele, que antes evitava qualquer envolvimento, agora passava minutos a mais nos corredores, só para vê-la. Começou a notar os pequenos gestos dela, a forma como segurava o livro, como sorria de lado ao observar a chuva pela janela. Gabriel, o médico impenetrável, começou a ceder. Não por escolha, mas porque seu coração, há tanto tempo silenciado, encontrou uma razão para voltar a bater com força. Ana Clara não o cobrava, não exigia. Ela apenas existia, e isso bastava para transformá-lo. Mas o destino, como sempre, é imprevisível. Em um dia comum, ele chegou ao hospital e encontrou o quarto vazio. Sem explicações, sem avisos, apenas o silêncio. Descobriu que ela havia sido transferida para outro centro médico, longe dali, sem deixar um bilhete, sem um último olhar. O impacto foi profundo. Ele tentou seguir em frente, mas agora tudo parecia diferente. A rotina perdeu o sentido. Os corredores ficaram mais frios. O silêncio voltou, mas agora machucava. E foi nesse vazio que ele finalmente compreendeu. Ana Clara não era apenas uma paciente. Ela era a parte dele que ele acreditava ter perdido para sempre. Ela era o que faltava. Meses se passaram. Ele mudou. Tornou-se mais leve, mais presente, mais humano. Os pacientes notavam. Os colegas estranhavam. Mas ele apenas sorria de vez em quando, como quem guarda um segredo bonito. Em uma tarde cinzenta, sentado sozinho em uma praça, ele sentiu um toque suave em seu ombro. Ao se virar, encontrou aquele olhar inesquecível, agora mais forte, mais vivo. E ali, sem precisar dizer nada, ele entendeu. O que é verdadeiro sempre volta. Porque o amor, mesmo quando proibido, inesperado ou silencioso, sempre encontra um jeito de florescer.